É muito bom começarmos a semana, mais uma vez reunidos, e hoje nós temos a presença do nosso convidado, professor Nazil Canarim Júnior. Obrigada, Nazil, por estar mais uma vez conosco. E o Nazil hoje trará para nós, dando continuidade ao nosso estudo do Vinha de Luz, o capítulo 42, intitulado Afirmação e Ação. Então, nós vamos iniciar com a Débora, que fará a prece inicial, e ao final, após a explanação, o Nazil também conduzirá a parte da vibração para nós. Então, Débora, eu passo a palavra para você. Obrigada, Lu. Muito boa noite a todos. E vamos, então, para a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, muito obrigada pelo teu amor infinito, por tua bondade e por tudo que nos capacita aqui nessa encarnação. Muito obrigada pelo dia de hoje e por esse momento, onde podemos refletir e compartilhar lições. Que possamos, através do teu amor, sermos capazes de agir e de aplicar em nossas vidas aquilo que aprendemos. Muito obrigada mais uma vez por permitir este encontro e que todos nós possamos sair melhores e mais dispostos para iniciar uma nova semana com muito amor e bondade no coração. Que assim seja. Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para as nossas reflexões, tendo pela frente um trecho, um versículo que vem do capítulo 4 do Evangelho de João, a respeito de cujo conteúdo nós já vamos conversar. Vamos primeiro nos fixar nessa estrutura que aparece neste texto, atribuído de maneira equivocada, como se sabe hoje, a João, um dos filhos de Zebedeu. Ficou claro, pelo menos para os estudiosos dos séculos XIX, XX e agora XXI, que o autor deste texto não era alguém ligado a Jesus diretamente, como à primeira vista se divulgou e se estimulou todos entendessem. João, o presbítero, aquele que escreveu o texto que compõe o quarto dos evangelhos selecionados por Jerônimo para compor o conjunto dos 4 que abrem aquilo que se denomina, na visão não espírita, de um Novo Testamento, foi alguém que teve a oportunidade de estabelecer fundamentos extremamente relacionados a uma ideia teológica. Essa é a razão pela qual, se os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, sendo o de Marcos o primeiro a ser conhecido, são evangelhos que guardam uma certa sintonia entre si, com episódios que varrem desde o nascimento até aquela volta de Jesus em espírito para animar os seus seguidores. João parte de uma premissa completamente diferente. O seu texto, primeiro, apresenta passagens que não estão presentes nos outros, e nós vamos hoje olhar exatamente uma delas. E tais passagens que ele faz questão de reunir num único episódio, numa única narrativa, elas são extremamente ricas em ponderações. O estudo dos textos que nos fazem compreender João diz que tudo indica
que, a partir da Ásia Menor, ele escreveu essas suas considerações, possivelmente a partir de Patmos ou mesmo de Éfeso, né? Mas há divergência entre aqueles que apontam as origens desse texto. O que fica bem claro, é que ele tem uma estruturação muito lógica. Ele começa fazendo uma afirmação que os outros não fazem. Ele já vem nos dizer que Jesus é o Messias, que, do ponto de vista do grego, como aí aparece, seria a palavra de Yahvé, Adonai, do Deus venerado pelos hebreus. Essa sua ideia é muito forte desde o princípio. Tanto é que no texto que nós temos pela frente, que é o finalzinho do capítulo 4, nós estamos nos aproximando do final do capítulo, há um encontro que, a maneira do que havia sido apresentado no capítulo 3, é um encontro extremamente interessante. No 3, todos vocês sabem, porque é frequente a invocação dele, exatamente porque estamos nos referindo a Jesus e Nicodemos, e a questão da leitura aprofundada do ponto de vista espírita, que nos coloca Jesus afirmando sobre a reencarnação como uma lei que deveria ser conhecida por um membro do Sinédrio, por um doutor nas Escrituras. Aqui nós o vemos buscando um caminho completamente oposto. Ele está agora na Samaria, um lugar evitado por todos os que eram hebreus, em razão da litigiosidade, do conflito existente entre os dois povos. Vejam vocês que conflitos entre povos não são coisas dos nossos dias. São coisas que se perdem na noite das experiências dos espíritos na Terra. Exatamente porque o que nos motiva, muitas vezes, é o transitório. E o transitório, quando colocado em xeque, nos faz nos indispor com aqueles que estão conosco. Pode ser no âmbito de casa, pode ser na cidade onde moramos e pode ser nos países em que eventualmente estejamos reencarnados. O fato é que ele resolve com os seus seguidores ir para uma região que era uma região evitada, uma região que os hebreus procuravam não estar, exatamente porque não eram bem recebidos, como os samaritanos não eram bem recebidos no território ocupado pelos hebreus e não tinham condições, porque lhes havia sido destruído o templo, de fazer ofertas no templo do Deus único, que ficava em Jerusalém. Jesus vai questionar todas estas coisas. E, ao comparecer a Samaria e se dirigir à beira de um poço que ficava na terra de Sicar, um poço que houvera servido aos precursores do povo hebreu na administração de água para os seus rebanhos e para consumo próprio, ele ali encontra uma mulher. O diálogo entre eles é de muita riqueza, de muita profundidade, exatamente porque ele quebra várias regras. E na narrativa de João, para aquela mulher, ele se revela como o Messias. Então, o Evangelho de João tem esta característica. Jesus era o Messias a quem os profetas, de certa forma, haviam se referido. A gente não pode esquecer, lembrando da história hebraica, dos estudos a respeito do texto da Torá,
que todo rei era considerado Messias, assim como o Messias era considerado um rei. Porém, havia no recado dos profetas, os médiuns do passado, a ideia de que chegaria alguém em condições de promover a libertação. Na visão estreita que costumamos ter sobre as informações que recebemos e considerando também as limitações reencarnatórias, individuais e coletivas, aguardavam aqueles homens, aqueles espíritos, a chegada de alguém que os libertaria de um jugo de natureza material. Porém, Jesus não vem com esse propósito. Ele veio nos libertar, isto sim, da condição de espíritos que não estão ainda sintonizados com a necessidade de usar a reencarnação para evoluir. Então, o sujeito fica imaginando alguém que vem para resolver os problemas de maneira miraculosa. E ele não age assim em nenhum instante. É verdade que ele interfere promovendo a restituição da vista para alguns, dando condições de curar moléstias que permitem a locomoção para outros e tudo mais. Mas o profundo da sua visita à Terra, da sua presença entre nós, é justamente essa mensagem libertadora. E é uma mensagem que diz aquele que escreveu o texto, narrando um encontro que está ao final entre ele e seus seguidores, que é bastante intrigante. Ele havia despedido os seguidores para que fossem nas cidades, e na cidade próxima especificamente, conseguir o que comer. Não permaneceu com ninguém e caminha em direção ao poço, como narra o texto, e lá encontra essa mulher com quem estabelece o diálogo. Ela se encanta com aquilo que ele fala. Ele diz coisas muito pessoais dela, como o número de maridos que ela havia tido, como aquilo que ela fazia, lhe promete algumas questões que a fazem ficar entusiasmada e vou ir para a vila para narrar que talvez tivesse encontrado, e aqui não é uma questão de talvez, porque ele se havia anunciado como tal para ela, o Messias, que era aguardado não pelos samaritanos, mas era aguardado pelo povo hebreu, mas com um detalhe: esse Messias, a notícia sobre ele era conhecida nos povos daquela região. Quando eles chegam até Jesus, eles trazem o alimento e lhe perguntam se ele não quer consumi-lo. Ao que ele, então, dá a frase que está aí no texto para o nosso estudo. A minha comida, ou o meu alimento, como traduz o André Churac, é fazer a vontade do Pai e trabalhar, fazer a minha parte na sua obra. Olha que coisa interessante, porque é justamente isto que Emmanuel vai explorar entre o confronto das duas palavras do título, afirmação e ação. Todo o jogo da mensagem que nos leva a pensar e pensar profundamente está ligado exatamente a isto. Nós somos pródigos na afirmação, mas, infelizmente, muito pobres na ação. Nós temos projetos que nunca saíram das nossas ideias e que não se concretizam em nosso prejuízo. Jesus, que aqui esteve, deixa evidenciado esse seu compromisso. Eu não vim apenas para cumprir a vontade de alguém, é por onde Emmanuel começa, mas eu vim para fazer a minha parte também. É isto que a mensagem
numa síntese muito bonita, vai chamar a nossa atenção. Há 2 semanas atrás, nós conversamos sobre fé, tentando entender o que representava a fé sob o ponto de vista espírita. E eu pedi a todos, e espero, como professor, que tenham feito a tarefa durante a semana, que fossem lá ler o capítulo 19, porque aquela advertência que aparece lá a respeito do que é envolver-se numa atividade e manifestar a sua adesão tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Exatamente porque Jesus retoma a conversa exatamente sobre aquele tópico, dizendo: tem muita gente que acredita no Evangelho que são invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de atender o que o céu lhes manda. Eu busco cumprir a vontade do Pai. Aliás, eu até oro nesse sentido. Na minha prece, eu sempre digo Pai Nosso. E lá há uma frase que diz: seja feita a tua vontade, a do Pai, em qualquer lugar. Então, eu sempre alego a boa intenção de fazer isto. Mas ele diz: isso é irreal. Essa alegação é inverídica, porque as pessoas alegam o que vem depois do ponto, ou vivem da maneira como está depois do ponto, do primeiro parágrafo do texto: ociosidade, desânimo. Ociosidade e desânimo. Ora, quem se mostra ocioso, quem se mostra desanimado, é alguém que não tem condições nenhuma de estar fazendo a parte dele. A gente não pode esquecer que Jesus não veio nos dizer para fazer, ele veio fazer e nos pediu imitássemos. Então, todos nós, compromissos pessoais para com Deus, que muitas vezes não nos são claros, mas existem, e temos compromissos para com o próximo, razão pela qual ele continua: e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé. Agora é aquela fé que está lá no capítulo 19, a do capítulo 40, que a gente viu há 2 semanas atrás, quando esteve juntos. Desrespeitando aquilo, asseguram a quem está ao nosso lado, ao vizinho que eventualmente nos interpela, que nós vivemos atendendo às determinações de Deus. E isto é um equívoco. Diz ele, um pouquinho mais, aprofundando a mesma linha de raciocínio: não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. Vocês perceberam a natureza da construção que ele faz? Então, ou é a gente que deveria fazer, mas é ocioso e é desanimado. Anuncia até que busca fazer. Alega que tem boa intenção de fazer. Mas veja que tudo não passa de um vazio. Tudo não passa de uma construção de natureza verbal. Não procede efetivamente em consonância, em concordância com as nossas atitudes. Quem está envolvido num trabalho não pode ser ocioso. Aliás, não há nada mais incompatível com o trabalho que o ócio. Não há nada mais incompatível. Então, é necessário estar agindo e nunca desanimado. Afinal de contas, nós não estamos cumprindo a vontade do Pai?
Não é isso que proclamamos? Acontece que isso não é verídico, porque quando as coisas desabam e os problemas nos visitam pela razão pura e simples de que os problemas foram semeados por nós, se não próxima, remotamente, eles voltam, à maneira de provas, a nos exigirem um compromisso na equação e na solução. Vem lá, então, o sujeito chorar, lastimar-se, porque, embora eu tenha feito tudo o que Deus pediu, e o que é que você acha que Deus te pediu? Porque a gente que confunde cumprir obrigações para com o Pai ir no centro. Eu tenho um compromisso de ir no centro. Para quê? Como ia na igreja? Como ia? Qual sentido? Você deve se envolver com as atividades do centro. O centro não é um lugar para a gente ir sentar e só ficar esperando solução. É um ambiente de somatória de forças, de trabalho em favor do próximo, que, na verdade, é um trabalho em favor de nós mesmos. Mas se a gente pergunta dos voluntários onde eles estão, é frequente. E aqui foram anunciadas 3 casas que eu conheço, né? As quais me vinculo com uma alegria imensa. A CEAL, em Agudos, o Menino Jesus e o Vicente de Paulo. Casas que, como outras, tenho a chance de ir e nas quais me sinto completamente à vontade. E é frequente encontrar, nas vezes em que vou, convites para que se colabore com aquilo que a casa faz. Por que é que será que os dirigentes precisam pedir para que as pessoas colaborem? Porque a colaboração falta. Então o sujeito participa da casa, indo lá, mas não se envolvendo, não ajudando, não dando a sua parte. Acho muito triste quando eu vejo, olha, precisamos montar as cestas. Será que vocês podem contribuir? É alguma coisa que nós não nos esquecemos em casa. Nós vamos ao mercado, não sei se diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas nós não nos esquecemos da comida que temos que usufruir. Por que é que aqueles que são atendidos haveriam de se esquecer de que precisam se alimentar? Então, o nosso compromisso é direto. Não é algo que eu preciso esperar ser cobrado, mas é algo que eu vou contribuir espontaneamente. Meu dia de ir lá já é o dia de levar aquilo que eu vou contribuir. Não tenho que aguardar. Percebam como nós imaginamos uma coisa, mas concretizamos completamente diferente. Diz ele, no que condiz com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. E a frase síntese para mim do texto aparece agora. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Então eu quero ser melhor, eu quero fazer o bem, eu quero participar. E por que não faz? Por que não faz? A afirmação e ação são coisas que não podem andar separadas. Quem afirma, age. Quem projeta, concretiza. Porque, do contrário, nós ficamos nas linhas precedentes. Eu cumpro a vontade do Pai. Como? Como? De que maneira? Qual é a forma como nós agimos? E ele fecha esse raciocínio principal dizendo: Deus não expressaria propósitos a esmo. Portanto, tudo tem um objetivo e uma finalidade. Cabe-nos descobrir e executar. Qual o objetivo da nossa encarnação? Por que será que nós estamos aqui? Nós podemos interpretar que é para viver bem,
a própria existência. Eu diria que é uma noção muito falsa. Porém, se nós temos condições, de vivê-la bem, propiciar que outros ao nosso redor também a vivam é algo imprescindível, porque nós não seríamos escolhidos, essa é a visão mais equivocada que tem, para ser reservados, preservados de problemas e assistir aos demais à nossa volta, vivenciá-los e olhando como se aquilo fosse a ação da justiça divina. Nós não conhecemos a justiça divina. Nós temos que entender aquilo que nos cabe fazer. E aí Emmanuel, então, volta a Jesus para dizer: Jesus afirmou que estava no mundo para fazer duas coisas: a vontade do Pai, mas também a parte que lhe competia. Né? Então, não é esperar cumprir a vontade do Pai, mas é fazer o que nos diga respeito, o que nos caiba. Nós não temos condições de ficar assim. É o penúltimo parágrafo do texto. Não é razoável para quem detém a informação que nós temos ficarem infindáveis colocações sobre os desígnios do alto, enquanto não materializamos aquilo que nos compete. É preciso identificar o que nos compete e concretizar o que nos compete. Mas isso não é projeto para amanhã, é projeto para hoje. Para hoje. Para amanhã tem sido a nossa postura. Olha, quando eu... E aí vem a condicional, eu prometo. Quando eu... E outra condicional, e prometo. Mas se um dia, outra condicional, e prometo. E a concretização, a afirmação e ação, é importante insistir, andam juntas. Por quê? O porquê está na frase final do texto. O Pai, certamente, naturalmente, guarda planos indevassáveis para cada um de nós. Agora, é preciso que nós passemos a concretizar essa vontade em nós. Em nós. Dizendo-nos Emmanuel que é um lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando somos distraídos no trabalho que nos compete. Às vezes as pessoas dizem assim: nossa, o Emmanuel parece que descarrega as baterias sobre nós. Eu diria para vocês que não parece, ele descarrega mesmo. E o papel de um amigo espiritual da sua envergadura é esse. É esse. Exatamente porque, como espírito, ele busca fazer o seu papel. É objeto de censura, de divergência? Pouco importa, ele faz. Não dá para divergir e censurar permanecendo de braços cruzados. Não dá para divergir e censurar dizendo que a vontade de Deus, olha, acho que a minha é ficar aqui amolando os outros, fazendo críticas, perdendo tempo. De ninguém pode ser isto. Se o espírito mais perfeito, o modelo e guia para todos nós, afirma, como está na frase que orienta a análise de Emmanuel, eu não preciso me preocupar com o alimento. Vocês estão aí ocupados com o alimento. Eu não vou me preocupar com isso. O meu alimento, a minha satisfação enquanto espírito, é fazer a vontade daquele que me mandou aqui e que nos mandou numa outra reencarnação. E mais, fazer a minha parte, cumprir a sua obra. Meus amigos, isso é um recado direto, reto, objetivo,
como são as colocações feitas nos parágrafos. Deus não teria propósitos sem sentido. O que nós não podemos continuar a fazer é ter projetos que não saem do papel, que ficam apenas na intenção, porque dias difíceis sempre nos colhem na trajetória. E, às vezes, ao chegarem, nos encontram completamente despreparados para rearticular algo que poderíamos ter feito e que a desencarnação nos leva a postergar para uma outra existência. Não é possível isto. Não é possível. O recado é muito claro, o exemplo é muito vivo, para que a gente fique ainda mais postergando as nossas ações. Acho que cada um de nós sabe o que ainda lhe falta fazer, como lhe falta fazer. Mãos à obra, mãos à obra, sem perder tempo. O tempo não é um fator que nós possamos deixar de levar em consideração, principalmente quando o assunto é a própria evolução. Esta é a razão pela qual acredito que a mensagem seja tão autoexplicativa, né? Tão clara, tão lúcida. A samaritana, quando tomou contato com Jesus, fez a diferença no ambiente onde estava. Saiu levando aquela notícia, levando a informações a respeito dele, e tenho quase que certeza, embora dela não se saiba, mudou a sua maneira de ver as coisas e de agir. Nós temos que fazer o mesmo. Eu convidaria vocês, então, agora, para juntos nós unirmos os nossos pensamentos em vibrações, né? Todo evangelho só tem sentido se nós, depois de refletirmos, pensarmos naqueles que enfrentam situações de muita adversidade. Eu sei que nós também, às vezes, as enfrentamos, mas basta ser sincero, olhar para o lado e ver que há problemas que são complicadíssimos. Eles estão na saúde? Estão. Mas há uma área da saúde que é uma área que muitas vezes não é nem ao menos considerada, que é a saúde do espírito. Eu sei que para a saúde física há recursos disponíveis. Lamento e me entristeço muito por ver que eles não chegam para todos. Há muitos que sofrem em casa, nas ruas, com doenças, sem ter como buscar um lenitivo. Mas e as questões espirituais, quando aqueles que deveriam ampará-las não admitem a realidade do espírito? E o tratamento passa a ser fisiológico. É a medicação, algumas vezes a segregação, mas vamos vibrar nesse instante por aqueles que ao nosso lado apresentam as enfermidades de natureza espiritual. Muitas vezes segregados do convívio, desajustados na maneira de se comportar, irritadiços, enfermos mesmos. Nós, os espíritas, sabemos que é o espírito o condutor do veículo físico que reencarna. E este veículo, se tem moléstias que o atingem a partir da vivência material, muitas vezes, na maioria delas, desencadeia moléstias de natureza a desequilibrar-se. Vibremos por eles, porque são moléstias assim que produzem guerras.
atritos, brigas, desavenças. São desequilíbrios espirituais que fazem com que nós vivamos um momento da nossa existência tão difícil, com notícias sobre abusos, notícias sobre desrespeitos, sobre desequilíbrios, que só mostram algo que de há muito nós sabemos. O espírito está enfermo. E a gente pode oferecer algum tipo de socorro para isso. Encaminhando a um profissional, Nazil, também. Mas pela nossa vibração, pela nossa conversa, pelo nosso exemplo. Então, vibremos, mas hajamos, repartindo uma leitura, uma recomendação. Vibremos também por aqueles que sofrem, não dos desequilíbrios do espírito, mas em decorrência dos desequilíbrios espirituais de alguns. Se há alguém que proporciona com suas ações e pensamentos tantas dificuldades para o outro, há aqueles que sofrem tais dificuldades. No ambiente doméstico, no trabalho, mas notadamente na vida social. Há pessoas que dentro de casa são a fonte do desequilíbrio, desestruturam os que estão à sua volta. Vibremos por eles. Façamos algo em favor deles se nós os identificamos e, principalmente, ponhamos a consciência em dia se não somos nós os que desequilibram os ambientes. Precisamos mudar. Não basta pedir, é necessário concretizar. Ajudemos nos ambientes onde estivermos, agindo sempre da melhor forma possível e percebendo se nossas ações não trazem sofrimentos, angústias, porque isto não está certo. É preciso que nós mudemos. Dá para a gente perceber que o momento da vibração é esse momento de encontrar-se. Eu sei dos problemas, mas eu posso ser o agente para ajudar a minorá-los. Que seja esse o nosso propósito. Eu gosto sempre de concluir os evangelhos que faço em casa, aqueles que tenho a oportunidade de fazer como aqui, com esse desafio. Porque os problemas não são para serem resolvidos pelos amigos espirituais. Nossa, eles já fazem tanto. Não são para ser deixados sobre aqueles que nos protegem. Não, eles já protegem. Eles demandam a nossa ação. Que saibamos identificar na semana que entra todas aquelas questões que nós afirmamos existirem, mas cujas ações, se empreendermos, ajudarão. Ou que desapareçam, nossa, seria ótimo, ou que pelo menos diminuam. Que Jesus, que nos oferece tanto apoio, nos dê a sua paz, e que essa paz esteja com cada um de nós nos dias que nos separam do encontro da próxima semana. Que assim seja.